Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Meus amigos, aquele dedo no like, como sempre, se vocês gostarem desse vídeo aqui, tá? É um prazer imenso ter vocês aqui comigo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e faça parte da família Lucas Oliveira, né? Esse canal aqui, galera, é pra vocês, tá? Todo o conteúdo aqui, tá? É pra vocês aqui, público fiel que está sempre presente visualizando meus vídeos aqui no canal. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo, e o canal vem crescendo aí graças ao Criador dos céus e da terra, primeiramente porque ele vem abençoando a nossa caminhada ao longo desse tempo, né? Ele esteve nos abençoando nesses quase 2 anos aí de canal. Não, na verdade o canal tem quase 3 anos, né? Mas assim, eu digo que ele tem quase 2 anos, por quê? Porque eu comecei a postar vídeo 1 ano depois de eu ter criado o canal. Então por isso que eu conto assim, né? Eu conto a partir do período que eu comecei a postar vídeo. Então o canal tem quase 2 anos, mas de existência mesmo é quase 3. E é isso, galera. O assunto de hoje vai ser um assunto interessante, tá? Vai ser um questionamento, tá? Muitas pessoas elas não fazem perguntas acima dessas questões, são questões básicas que necessitam de um questionamento. Porém, a maioria das pessoas elas estão dormindo. Então, como elas estão dormindo, não são capazes de enxergar essas coisas que a gente vai ver hoje, certo? Bom, então vamos lá, meus amigos. Então a gente vai conversar em cima do mesmo assunto que a gente tratou no vídeo de ontem, certo? Sobre a questão dos perigos que a exploração espacial pode oferecer para os astronautas, né, e para o ser humano em si. Bom, aqui a gente tem aqui uma ilustração, né, que vai nos ajudar a entender isso melhor, né? Vai me ajudar a explicar isso para vocês, que é a questão das camadas atmosféricas. Então nós temos a troposfera, que é a camada mais densa, a camada mais volumosa, né, da atmosfera, que é onde a gente vive, né? A gente está aqui na superfície, né? A gente está sobre essa grande camada aí, que é a troposfera, que nos cobre. Então acima da troposfera nós temos a estratosfera, acima da estratosfera a mesosfera. Aí, acima da mesosfera, tem a linha de Kármán, que é a 100 km, né, de altura, que eles estimam que é onde começa o espaço, né? Eles dizem que é aí que começa o espaço. Então, depois da mesosfera, nós temos a termosfera, que é a camada mais quente da atmosfera, enquanto a mesosfera é a camada mais fria. Por último, nós temos ali a exosfera, né? Pois bem, então nós temos todas essas camadas. Então, para o homem ir a Marte, que está numa distância absurda, e para o homem ir à Lua, também, que está uma distância muito longa, ele teria que passar, né? Teoricamente, deveria passar, e na prática, obviamente, ele deveria passar de todas essas camadas atmosféricas aqui. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque é um fato. Porque a Lua está a 384 mil quilômetros. Marte também está a uma distância específica. Então, todas essas camadas aqui, o homem deveria passar por todas elas, né? E para isso, só pelo fato dele passar por essas camadas, ele já iria encontrar muitos desafios. Nem precisaria ele chegar no espaço para ter desafios. Antes, né, no caminho para o espaço, ele já teria desafios, né, em uma dessas camadas aqui, porque elas têm diferenças de variação, de pressão, de temperatura e de densidade, certo? Pois bem, o básico, certo? Pois bem. Então agora a gente vai tentar entender a temperatura das duas últimas camadas atmosféricas, que é a termosfera e a exosfera. Então, ó, a gente pode ver aqui, ó, como a gente viu no vídeo de ontem, que a temperatura na termosfera ela pode variar de 500 graus a 2000 graus Celsius, ou seja, isso ocorre pois grande parte da luz solar ela é absorvida nessa camada. Então, a temperatura na exosfera, que é a última camada, aqui vai dizer que, tipo assim, devido ao fato que a exosfera é quase vácuo pela ausência de interação entre as moléculas, a temperatura na camada é constante e fria, ou seja, a temperatura do espaço, né, do espaço exterior é uma temperatura fria. Então, para os caras atingirem a Lua, ou para os caras atingirem o espaço, ou atingirem outros planetas, né, ou querer atingir, sei lá, algum planeta fora do sistema solar, eles deveriam passar por todas essas camadas. Então, eles deveriam ter uma tecnologia boa o suficiente que permitisse com que eles passassem dessa camada e suportassem esses 2000 graus Celsius de temperatura da termosfera e depois esse frio, né, constante, né, que pode congelar aparatos científicos, né, lá na exosfera e depois atingir o espaço. Então nem precisa o homem chegar no espaço para encontrar desafios, porque bem antes o homem já encontra desafios.
Ou seja, é desproporcional, percebe? Isso impossibilita as explorações espaciais da forma como nos conta. É só você parar para usar a cabeça um pouco e pensar que, tipo assim, tudo isso aqui merece ser questionado, porque é questão de lógica. Tá entendendo? Porque como eles podem ter desenvolvido e criado um traje espacial tão bom que suportasse esse frio absurdo do espaço? Então vamos lá, galera, vamos botar um pouco a cabeça para funcionar, vamos raciocinar um pouco. Se um foguete não consegue nem chegar no que eles chamam de espaço, porque a gente sabe que os foguetes, quando eles são lançados, eles vão atingir uma determinada altitude, né? E depois eles vão começar a cair lateralmente e depois, ó, eles caem. Muitos deles caem lá no Triângulo das Bermudas, muitos deles caem em oceanos, porque sempre é achado destroços de foguetes em oceanos, nas profundezas, certo? Então, galera, se um foguete não consegue nem chegar ao dito espaço, que eles chamam de espaço, quem garante para nós que esses astronautas realmente estão conseguindo atingir a Lua ou vão conseguir atingir Marte futuramente? Porque para isso tem que ter um aparelho muito bom, bom o suficiente para que ele possa suportar essas camadas atmosféricas. Tá entendendo? A temperatura altíssima e depois a temperatura fria constante do espaço. Você tá entendendo? Então vamos lá, meus amigos, se preparem que agora o vídeo vai ficar bastante interessante. Então aqui começam nossas perguntinhas básicas. Então vamos lá, eu quero usar essa situação aqui como um pano de fundo para o vídeo de hoje, né? Então ontem a gente comentou sobre os perigos da exploração espacial e a gente está vendo no vídeo de hoje a mesma coisa. Tem perigos por causa das temperaturas altíssimas e os níveis de radiação altíssimos que podem prejudicar, né, a longo prazo ou a curto e médio prazo também, tá? A vida dos astronautas e de pessoas que estão lá envolvidas com a situação. Então aqui a gente tem uma situação que aconteceu acho que em 2018, tá? Onde o objetivo dos caras era lançar um carro, né, em direção ao espaço, né, a Marte, né, se eu não estiver enganado. Esse carro aqui é da Tesla e a gente tá vendo lá, né, o cara que foi escolhido lá para fazer o experimento tá dentro do carro, né? E de fundo lá a gente vê a Terra como um globo, certo? Então vocês concordam comigo que vamos levar em conta que tudo isso aqui é real, tá? Por enquanto. Então vamos lá, a gente tá vendo aqui que o cara tá aqui nessa altitude e a gente vê lá praticamente todo o globo da Terra. Então ele passou de todas as camadas atmosféricas, certo? Ele passou da termosfera, ele passou da exosfera, ele passou de todas as camadas para chegar nessa altitude. Passou da linha de Kármán, porque dessa altitude ele já tá vendo a Terra toda. Então, galera, olha só o questionamento, ó. Preste atenção no raciocínio. A pergunta que eu vou fazer aqui é o seguinte: o que está tirando a foto desse cara aqui? Que objeto que está capturando essa foto desse cara aqui no carro e de fundo a Terra como um globo? É um pau de selfie? É uma pergunta que eu estou fazendo. É um satélite? O que será que está fotografando esse cara desse ângulo aqui que a gente está vendo? É uma pergunta que eu faço. O que será que está tirando a foto desse cara aqui? Porque se você for perceber nessa imagem aqui, ó, cadê o braço que tava tirando a foto dele? Sei lá, o suposto pau de selfie, ou sei lá, talvez um satélite. Ou seja, qual aparelho que tirou a foto desse cara aqui? Porque, tipo assim, eu fico me perguntando, qual câmera, qual satélite é capaz de suportar toda essa radiação altíssima do espaço? E como que um satélite, ao sair da Terra, como que ele consegue suportar 2000 graus Celsius de temperatura? Pera aí, galera, como é que funciona isso? É isso que a gente tem que parar para se questionar. É isso que eles não querem que você faça. Perguntas básicas. Tá entendendo? E ninguém faz essas perguntas, ninguém questiona essas coisas. Por quê? Porque isso vem do Elon Musk. O Elon Musk, infelizmente, as pessoas elas cometem idolatria. Elas idolatram esse cara como se esse cara fosse um deus. Mas esse cara é um ser humano como todos nós, tá entendendo? Não é porque o cara é rico que ele significa que ele é melhor que alguém. Então tá aqui, ó. O cara tá lá no espaço, né? E vocês podem ver que nessa imagem a Terra já começa a ficar oval. Antes a Terra tava uma esfera perfeita, agora ela tá oval, né? Estranho. Então aqui o cara tá se distanciando da Terra, em tese, né? E a gente vê lá, ó, alguma coisa tá tirando foto dele. É estranho, porque lá não mostra, por esse ângulo não mostra. Se tem algum satélite ou algo aqui na lateral dele, né, tirando foto dele como a gente viu no ângulo da imagem anterior, né? Então tá aqui, alguma coisa tá tirando foto desse cara. E
teoricamente, o cara ele tem que ter passado de todas as camadas atmosféricas. Então tá aqui, ó, o cara se distanciou mais da Terra, tá lá, a Terra de novo como um globo. E aí você vê a divisão do dia e da noite. Mas a pergunta que eu faço é, será que isso aqui realmente representa a realidade? Será que realmente isso aqui é um fato? Será que isso aqui foi um fato? Aconteceu de fato? O cara estava no espaço e isso aqui realmente é a Terra como um globo de fundo? Então vamos lá, vamos usar a inteligência, vamos fazer o que eu chamo de exercício mental. Então vamos lá, galera. Vamos levar em conta que tudo isso realmente é verdade. Que o cara foi para o espaço de carro e que de fundo lá a Terra tava como uma bola mesmo, de verdade. Vamos supor que aquilo realmente seja a Terra e o cara tá lá no espaço e que haja algum aparelho realmente fotografando ele lá de cima. Então vamos conferir essa informação aqui, ó. A maioria dos carros é feito de metal, alumínio, aço ou uma mistura dos dois. Há um bom motivo para isto. Chapas de metal são duráveis, resistentes e fáceis de moldar na forma que as fabricantes bem entenderem. E a arte de dar forma ao metal já é dominada pela humanidade há séculos, certo? Ou seja, é dessa forma aqui que é feito um carro. Tá entendendo? Com esses aparatos aqui, são os principais aparatos para se fazer um carro: alumínio, aço e metal, certo? Pois bem, sabendo disso, vamos agora ver uma outra coisa aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Ponto de fusão dos metais. Então aqui a gente pode ver os elementos: cálcio, germânio, prata, ouro. Aqui a gente tem os símbolos e aqui a gente tem o ponto de fusão de cada um, né? Pois bem, então, o que é o ponto de fusão? É o ponto onde um objeto, né, em estado sólido passaria para o estado líquido após o ponto de fusão. Então a gente tem aqui o cálcio, o ponto de fusão dele é 842 graus Celsius. O germânio, 938 graus Celsius. A prata, ela tem um ponto de fusão dela a 961,78 graus Celsius. E o ouro a 1064 graus Celsius. Ou seja, a essas temperaturas altíssimas, esses objetos já entrariam no seu ponto de fusão, certo? Pois bem, tudo isso aqui é metal, certo? Pois bem. Vamos lá, meus amigos, a gente só está analisando as informações, hein? Até agora a gente não chegou à nossa conclusão, a gente só está analisando aqui. Então, ó, vamos ver aqui o ponto de fusão dos aços. Ó, a fusão dos aços dá-se às altas temperaturas de 1400 a 1500 graus Celsius, dependendo das respectivas propriedades e características, e a do ferro fundido é ligeiramente menor, 1250 graus Celsius, ou seja, no máximo até 1500 graus Celsius se dá o ponto de fusão dos aços, que é um dos materiais feitos também, além dos metais, para se fazer o carro, certo? Pois bem, a gente está analisando aqui, né? Bom, e o alumínio? Qual é o ponto de fusão do alumínio? Tá aqui, ó, 660,3 graus Celsius, ou seja, a partir de 660 graus Celsius, o alumínio já entra no seu ponto de fusão. E esses são materiais que são utilizados para se fazer um carro. Ou seja, tudo isso aqui que eu tô falando é fato. Então, galera, tudo isso aqui é medido. Tudo isso aqui é um fato medido. Esses objetos, né, que são usados para se construir o carro, esses principais, aço, alumínio e metal, eles têm o seu ponto de fusão a uma determinada temperatura. Certo? Agora vamos aplicar isso na prática? Vamos aplicar isso para a realidade, para as camadas atmosféricas? Pois bem. Bom, então, eles querem me convencer e te convencer que esse cara aqui realmente foi para o espaço, que ele passou de todas as camadas atmosféricas, que esse carro aqui foi suficientemente resistente para resistir à temperatura da termosfera e depois da exosfera. E tipo assim, não entrou no ponto de fusão nenhum desses materiais aqui. E em tese, a roupa que esse astronauta aqui também tá, né, que ele tá vestido, né, vamos dizer assim, a roupa que ele tá vestido também é feita de um material, esse traje aqui é feito de um material também muito resistente e extraordinário, que consegue resistir a essas temperaturas da estratosfera, e o cara consegue ficar lá tranquilo no espaço. Caramba, que engraçado, por que eles não pegam todo esse material, esse traje espacial, por que eles não emprestam para os bombeiros? Para eles fazerem o trabalho deles quando eles forem apagar incêndios, né? Porque aí, já que o cara consegue ficar lá tranquilo, numa temperatura de 2000 graus Celsius, o cara consegue passar dessa temperatura. Então, também vai ser suficientemente capaz de fornecer segurança aos bombeiros quando eles forem apagar incêndios. Eles podem entrar num apartamento e já sair entrando, correndo no meio do incêndio, não vai acontecer nada, né? Em tese,
Se for usar a lógica, é isso que deveria acontecer, tá entendendo? Mas não, os caras não fazem isso. Por que, que a NASA não empresta? Por que não emprestam esses trajes para os bombeiros? É, pô, seria algo útil. Por que, que essas tecnologias extraordinárias só são usadas para explorar o espaço e aqui na Terra pouca aplicabilidade? É uma pergunta que eu faço, pô. Bom, então eles querem me convencer e te convencer forçadamente a acreditar, a crer cegamente, sem usar nenhuma lógica, né? Sem ter a mínima noção da realidade que esse cara realmente está no espaço, né? E que lá de fundo tá a Terra e o cara passou de todas essas camadas atmosféricas até chegar nessa temperatura fria do espaço, né? Então, esse suposto aparelho que tá tirando foto desse cara, que tá fotografando ele lá ao vivo, né? Esse satélite, essa câmera, seja lá o que for, como é que essa câmera não pega fogo? Como é que essa, tipo assim, como é que esse aparelho não derrete? Como é que esse aparelho, tipo assim, não é danificado? Percebe a contradição? Ou seja, cara, é muita contradição. Você já experimentou pegar o seu carro? Você que está assistindo esse vídeo aqui que tem carro, você já experimentou pegar o seu carro e aquecer seu carro a uma temperatura de 2000 graus Celsius para ver o que vai acontecer? É, os materiais que compõem o carro vão começar a entrar no ponto de fusão. Tá entendendo? Então, galera, isso aqui é uma contradição grotesca, galera. Tá entendendo? É só a gente usar um pouquinho de lógica que a gente vai ver que tudo isso aqui é uma farsa, tudo isso aqui é uma fantasia, galera. Então, quem é que pode me garantir que esse cara realmente esteve no espaço? Que esse carro aqui realmente esteve no espaço e não aconteceu nada? O cara realmente, simplesmente, de forma fácil, ultrapassou todas as camadas atmosféricas e lá foi, tipo assim, passou de todas as camadas atmosféricas, chegou no espaço e existe um aparelho supostamente tirando foto dele lá e fotografando a Terra de fundo. Então, como você me garante que isso aqui não é feito num estúdio? É, porque isso aqui pode estar sendo reproduzido num estúdio. Tá entendendo? Como é que você me prova que não? Ah, não, mas isso é um absurdo, Lucas. Não, isso não é feito em estúdio coisa nenhuma. Isso é feito no espaço e tá ao vivo, no espaço mesmo. Isso aí é a Terra mesmo. O cara fotografou a Terra como um globo e é isso e acabou pros terraplanistas. Será? Então vamos ver. Bom, então vamos lá. Pra quem não conhece, isso aqui é uma tecnologia que se chama Chroma Key. Que tipo assim, os caras conseguem simular um fundo falso, né? Ou seja, os filmes, né, as produtoras de filme, Hollywood e as demais, elas usam esse efeito especial aqui pra fazer o personagem parecer que tá voando, ou que ele tá num universo, sei lá, maluco, sei lá. Ou seja, o cara pode, tipo assim, simular que tá em qualquer lugar, usando esse efeito aqui do fundo verde, que é o Chroma Key, que é um efeito especial. Ou seja, se eu usar um fundo verde também e quiser simular que eu estou no espaço, eu posso fazer isso também. Qualquer pessoa pode fazer isso. Inclusive, tá aqui, ó, um cara lá da Agência Espacial Europeia. Ele tá no espaço. Aí gravaram lá, né? Filmaram ele no computador. Ele tá. Vocês podem ver que de fundo tá uma tela. Não uma tela verde, mas tá uma tela quadriculada azul, né? E ele tá ali, aparece ele com uma bola brincando. Enquanto que na gravação lá, ó, mostra ele lá dentro de uma suposta agência espacial, etc e tal. Então, como é que você pode me garantir que isso aqui não é feito num estúdio? Que isso aqui não é simplesmente feito lá com essa tecnologia usada nos filmes de chroma key? O que te faz ter tanta certeza? O que te faz ter uma certeza cega de que os caras realmente estão no espaço com esse carro, que esse carro realmente foi capaz suficiente de resistir toda essa temperatura e manter o cara vivo lá no espaço? É uma pergunta que eu faço, pô, uma pergunta. Ou seja, não é só a NASA que usa chroma key, não. As demais agências espaciais também usam. Elas mantêm o mesmo engano que a NASA mantém, você percebe? Então, como é que... O que te faz ter tanta certeza que esse carro realmente atingiu o espaço? Tá entendendo? Então, é o que eu falo. Tudo isso é questionável e duvidoso. E merece sim ser questionado, porque questionar faz bem. Nós temos que ter isso, galera. Sapiência. Tá entendendo? Então tá aí, ó, nosso amigo aí, ó, lá no espaço, né? O cara foi de carro pro espaço, tipo assim, o cara passou pela termosfera, que tem uma temperatura que varia entre 500 a 2000 graus Celsius, né? E o carro, tipo assim, não entrou... Os objetos que compõem o carro não entraram no ponto de fusão em nenhum momento, não. O cara passou tranquilamente, né? Passou da exosfera, passou de todas as camadas e chegou bem no espaço. O cara tá vivo e o cara voltou pra Terra e é isso. Nada disso aqui é feito no estúdio, né? Não, imagina, não. Nada disso aqui é feito em estúdio, não. Tudo isso aqui foi real mesmo, né? E nós somos obrigados a acreditar cegamente nisso aqui sem usar nenhum tipo de lógica e nenhum tipo de questionamento, né? É isso?
Que pena. Bom, acho que é isso, galera. Espero que todos tenham entendido o raciocínio. Então, galera, isso aqui nos mostra que sim, tudo merece ser questionado, porque esse mundo aqui é um mundo cheio de enganos, galera. Então não se engane com nada que eles apresentam como realidade. Então o mundo, ele gira em torno de interesses sim. Todas essas coisas, essa propaganda espacial, né, toda essa lavagem cerebral, ela é promovida propositalmente, tá entendendo? Para distrair as pessoas, tá entendendo? Mas eu acho que é isso. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência. Então é isso, galera. Então é isso. Tudo isso gira em torno de interesses e tem motivo. Tem um motivo do porquê as pessoas não questionam, certo? Sobre essas coisas. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.